Quando você pensa nos países que disputam a Copa do Mundo, você pensa em táticas, estádios e craques que valem milhões. Mas existe uma outra competição acontecendo agora mesmo, nos céus e florestas de cada um desses países. Uma competição onde as regras foram ditadas por milhões de anos de evolução. Hoje, nós vamos fazer uma viagem pelo mapa do maior torneio do mundo, só que, em vez de futebol, eu vou te mostrar a ave mais impressionante de cada nação. Você vai conhecer a ave europeia que se alimenta exclusivamente quase que de ossos e pinta a própria cara de sangue. Vai entender como uma cegonha na Alemanha resolveu um dos maiores mistérios da ciência moderna com uma lança cravada no pescoço. E vai ouvir a ave australiana que consegue imitar o som exato de uma motosserra. Fica comigo até o final, porque quando chegarmos no México, você vai entender como a física quântica explica a cor de uma das aves mais veneradas da história. O jogo vai começar. Em primeiro lugar, temos o Brasil, o mestre da camuflagem, Urutau. Nós não poderíamos começar por outro país, senão pelo maior campeão de todos, o Brasil. E enquanto o mundo conhece a nossa arara azul, ou tucano, o verdadeiro mestre da tática brasileira é uma ave que você provavelmente já viu, mas não percebeu, o urutau. O urutau é o ápice da camuflagem. Durante o dia, ele pousa na ponta de um galho seco, estica o pescoço, fecha os olhos e simplesmente vira madeira. Ele não se mexe por horas, mas a biologia dele esconde um truque bizarro. Mesmo com os olhos completamente fechados, o urutau consegue ver. Sim, ele consegue ver você. A evolução equipou esta ave com pequenas fendas nas pálpebras superiores. É como se ela estivesse olhando por uma persiana entreaberta. Isso permite que ela monitore predadores com olhos fechados, sem quebrar o disfarce, já que o brilho do globo ocular é a primeira coisa que denuncia um animal na floresta. O urutau é o verdadeiro espião da nossa fauna. Essa ave é a nossa mestre em camuflagem. Em segundo lugar, Argentina, o engenheiro civil, João de Barro. Cruzando a fronteira, chegamos na Argentina. E se o futebol argentino é conhecido pela sua estrutura defensiva sólida, a ave que os representa é o melhor engenheiro civil da natureza, o João de Barro, que inclusive é a ave nacional deles. Enquanto a maioria das aves junta uns gravetos e torce para o vento não levar, o João de Barro constrói um forno de argila impenetrável. Mas a genialidade científica não está na lama, e sim no design de interiores. O ninho pesa em média 5 kg e demora até 2 semanas para ficar pronto. A entrada é projetada matematicamente para bloquear a direção dos ventos mais frios. Lá dentro existe uma parede divisória, um saguão de entrada que bloqueia a linha de visão para a câmara principal, onde ficam os ovos. Se um predador tentar enfiar a pata ali, ele não consegue fazer a curva. Além disso, a espessura das paredes de barro funciona como um isolante térmico perfeito, mantendo a temperatura constante para os filhotes, faça chuva ou faça sol nos pampas. Em terceiro lugar, Austrália, com o gravador de áudio vivo, a ave lira. A Austrália é uma seleção constante em copas e lá tudo quer te matar. Mas a ave lira soberba quer apenas te enganar. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Ela tem a estrutura vocal mais complexa de todo o reino animal. Para atrair fêmeas, o macho precisa cantar, mas ele não tem um canto próprio. Ele é um sampler biológico. A siringe, que é o órgão vocal das aves, da ave lira, tem menos músculos do que a das outras aves canoras, mas eles são tão absurdamente flexíveis que ela consegue reproduzir frequências exatas do que houve ao redor. Ela não imita apenas o canto de outras espécies de aves simultaneamente. Como as florestas australianas têm contato com humanos, os biólogos já gravaram aves lira imitando alarme de carro, o clique do obturador de câmeras fotográficas e, bizarramente, o som de motosserras cortando árvores. É como se a floresta inteira estivesse armazenada no pescoço dessa ave. Em quarto lugar, Alemanha, a ave que resolveu um mistério. Vamos para a Europa, na Alemanha, a equipe metódica na Copa, e foi aqui que uma ave europeia ajudou os humanos a resolverem um dos maiores mistérios da biologia, a cegonha branca.
Até o século XIX, os europeus não tinham ideia do que acontecia com as aves no inverno. Aristóteles achava que elas se transformavam em ratos. Aristóteles! Ai, que burro! Ou se escondiam debaixo da terra. Não. Ninguém sabia sobre migração, até que em 1822 um evento mudou a ciência. Uma cegonha branca foi encontrada na Alemanha, mas ela tinha algo bizarro, uma lança de madeira de quase 1 metro cravada atravessando o pescoço. Ela sobreviveu e voou normalmente com a lança presa nela, mas o detalhe é que a madeira dessa lança só existia na África Central. Essa ave provou de forma dolorosa e inegável que os animais viajavam milhares de quilômetros cruzando continentes para fugir do frio. Os alemães chamaram o fenômeno de a cegonha flecha. Hoje, sabemos que essas cegonhas usam correntes de ar quente chamadas térmicas para planar da Europa até a África do Sul, economizando tanto em energia que elas mal batem as asas. Em quinto lugar, o quebra-ossos, abutre barbudo. Passando para a França, vamos direto para os Alpes franceses. Esqueça o galo de briga. Eu quero te apresentar o abutre barbudo. Ele parece um dragão saído de Game of Thrones e a sua dieta é um pesadelo gástrico. Ele é a única ave do mundo cuja dieta é de 70 a 90% composta por ossos sólidos. Quando outros predadores terminam de comer a carne de uma carcaça, ele desce para pegar o esqueleto, mas como ele engole um fêmur de ovelha, ele não engole. O quebra-ossos pega os ossos maiores, voa a quase 100 metros de altura e os solta exatamente em cima de pedras pontiagudas para quebrarem. No estômago dele, o ácido é tão forte, com um pH de cerca de 1, que dissolve os ossos completamente em 24 horas, absorvendo a nutritiva medula óssea. E tem mais, as penas do pescoço dele são brancas, mas ele mergulha a cabeça em lama rica em óxido de ferro para pintar a si mesmo de vermelho sangue, como uma pintura de guerra para demonstrar status na hierarquia do bando. Em sexto lugar, Estados Unidos, o ninho titânico, águia careca. Os Estados Unidos vão sediar a Copa de 2026 e o símbolo deles é a águia careca. Tudo lá é grande. E a águia levou isso para a biologia. Nós pensamos na águia como uma caçadora, mas o que choca a ciência é a sua visão e a sua arquitetura. Primeiro, os olhos. Uma águia careca tem 2 fôveas em cada olho, a parte da retina responsável pela visão afiada, enquanto nós temos apenas uma. Ela consegue focar em um coelho a mais de 3 km de distância, enquanto voa a 50 km por hora. É o equivalente a você estar no topo de um prédio de 10 andares e conseguir ler a tela do celular de alguém na rua. Segundo, a casa dela. Elas acasalam para a vida toda e usam o mesmo ninho ano após ano, adicionando gravetos. O maior ninho de uma águia careca já registrado foi encontrado na Flórida. Ele tinha quase 3 metros de largura, 6 metros de profundidade e pesava mais de 2 toneladas. Sim, o peso de um carro SUV pendurado numa árvore. Em sétimo lugar, México, a ave quântica, Quetzal. Dividindo a sede da Copa com os Estados Unidos, o México tem nas suas selvas uma das aves mais lindas do planeta, venerada pelos astecas e maias, o Quetzal resplandecente. Mas o que torna o Quetzal incrível não é apenas a cauda de quase 1 metro, mas a forma como ele falsifica a própria cor verde esmeralda cintilante. Preste atenção, porque isso é pura física. O Quetzal, tecnicamente, não é verde. O pigmento principal nas penas dele é marrom, derivado da melanina. O verde deslumbrante é resultado de algo chamado coloração estrutural. As penas dele possuem microestruturas incrivelmente complexas que atuam como prismas. Quando a luz do sol bate na pena, essas estruturas cancelam os comprimentos de onda de outras cores e refletem apenas a luz verde e azul direto para os seus olhos, criando um efeito de iridescência metálica. Ele não pinta a própria cor, ele hackeia a luz para parecer divino. Para as civilizações antigas, matar um Quetzal era crime punível com a morte. Em oitavo lugar, o dançarino do gelo, Grou japonês. Nossa parada agora é no Japão, a terra do sol nascente.
A seleção deles joga com uma elegância tática impecável, espelhada pelo Grou japonês, uma ave gigante branca e preta com um boné vermelho na cabeça. Mas eles vivem em uma das regiões mais nevadas e frias do planeta, andando na água congelada. Por que uma perna fina e sem penas da ave não congela na água a 0 grau? Bom, eles possuem um sistema biológico chamado troca de calor em contracorrente. As artérias que levam o sangue quente do coração para os pés ficam coladas, encostadas nas veias que trazem o sangue gelado dos pés de volta para o corpo. Conforme o sangue quente desce, ele aquece o sangue frio que está subindo. O resultado, o pé da ave fica a poucos graus acima do ponto de congelamento, apenas o suficiente para o tecido não morrer, enquanto o calor do corpo nunca é desperdiçado para o ambiente. É o mesmo princípio usado nos motores de submarinos nucleares e usinas de energia. Em nono lugar, temos o Senegal com o dinossauro vivo, o avestruz. Para fechar nossa viagem com as seleções africanas, que sempre trazem força e resistência, vamos falar do continente como um todo, lar do avestruz. Ele é o Usain Bolt do reino animal, correndo a 70 km por hora, mas a verdadeira ciência bizarra dessa ave gigantesca está na sua cabeça. O olho do avestruz é o maior de qualquer animal terrestre. Na verdade, ele é do tamanho de uma bola de bilhar. Mas o preço que a evolução cobrou por isso foi o espaço no crânio. O olho do avestruz é fisicamente maior que o seu próprio cérebro. Eles não são exatamente brilhantes, mas compensam isso com um sistema imunológico que intriga a medicina moderna. Eles comem tudo, sobrevivem a ferimentos terríveis na savana e não ficam doentes facilmente. Os cientistas estudam os anticorpos dos avestruzes, que são muito menores e mais resistentes que os humanos, para criar testes diagnósticos rápidos de doenças. No futebol, o que separa um time amador de um campeão mundial é a adaptação rápida e o refinamento da técnica. Na natureza, esse torneio durou dezenas de milhões de anos. A camuflagem do urutau, a engenharia do João de Barro, os fluidos térmicos do Grou japonês e o estômago de ácido do quebra-ossos são verdadeiros gols de placas da evolução. Essas aves não têm regras, não têm juiz e jogar fora de casa significa a morte. Da próxima vez que você assistir a uma Copa do Mundo e ver as bandeiras hasteadas, lembre-se das criaturas que já dominavam aqueles territórios muito antes de qualquer humano chutar uma bola. Qual dessas aves venceria se a biologia fosse um esporte? Deixa seu palpite aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!